Fala meninada, tudo bem com você? Como é que você está? Você está firme e forte, seguindo em frente. Mais uma videoaula. Século XVIII, lembrando que o século XVIII é o chamado século das luzes. Estamos trabalhando justamente o iluminismo. Vimos os principais pensadores, já vimos vários pensadores do iluminismo. Lembre-se que a teoria iluminista vai combater as teorias absolutistas. E agora mais um pensador para nós, para a gente ir fechando o iluminismo da melhor maneira possível. Logicamente, lembre-se sempre, você tem que organizar o conteúdo no seu caderno, ou então você tem que digitar e fazer um esquema, digitar aí no seu computador, no seu tablet, no seu notebook, ou então utilizar as ferramentas tradicionais, o seu caderno, a sua caneta, fica mais fácil de organizar as ideias. Lembre-se, as ferramentas tecnológicas e as ferramentas tradicionais, elas se complementam, uma não anula a outra, pelo contrário, uma complementa a outra. Então, na videoaula de hoje, olha, essa vai ser a terceira videoaula do iluminismo. A videoaula de hoje, o principal pensador que você vai colocar aí, escreva Adam Smith. Adam Smith. Embaixo do nome dele, livro A Riqueza das Nações. Livro A Riqueza das Nações. É importante que agora você coloque uma chave. Coloque uma chave aí de 7 linhas. É importante você colocar para a gente colocar o pensamento de Adam Smith. Uma obra muito importante. Lembrando que as transformações da vida social, elas decorrem também do lado econômico. Para alguns autores, o lado econômico tem um peso gigantesco nas transformações sociais. Coloca aí, considerado, dentro da chave, considerado o pai do liberalismo econômico. Considerado o pai do liberalismo econômico. Olha, perceba, a política econômica lá das monarquias nacionais absolutistas era o mercantilismo. E no mercantilismo, o Estado tem o dever de intervir na economia para se tornar um Estado forte, regulador, intervindo na economia. Esse era o pensamento da época. Então, desenvolver um Estado absolutista não é tão fácil. Não é algo fácil. Primeiro, você tem que ter a permissão de criar algo de acordo com a vontade do rei. O rei pode direcionar aquilo que você tem ou não que produzir. O Estado está intervindo diretamente na sua produção, naquilo que você produz, o que você pode ou não produzir, a quantidade da produção. É um Estado extremamente regulador. Agora não, é uma nova teoria, a teoria liberal. Nessa teoria, escreva, é importante, escreva. O homem é livre. O homem é livre para produzir e comercializar sem a intervenção do Estado na economia. O homem é livre para produzir e comercializar sem a intervenção do Estado na economia. Então, consequentemente, o ser humano ele tem que ter liberdade, ele tem que ter a liberdade de ter a sua iniciativa produtiva, a sua iniciativa privada, a sua empresa. E ele poder comercializar, produzir, de acordo com os mecanismos do mercado. O homem sendo livre. E quem vai regularizar é o próprio mercado, que vai determinar o preço, que vai determinar o que deve ou não ser produzido, a quantidade que deve ou não ser produzida, o preço a ser vendido. E não o Estado. E, consequentemente, nessa teoria, a concorrência entre as empresas vão fazer com que o preço abaixe. E, consequentemente, a concorrência vai fazer com que os produtos melhorem em termos de qualidade. E vai fazer com que, se é aquilo que o mercado deseja, a produção seja em larga escala. Então, perceba que a concentração, o que é determinado, como deve ser feito, tudo deve ser regulamentado pelo mercado e não pelo Estado. E a concorrência vai regularizar esse desenvolvimento. É uma teoria nova,
A palavra liberdade está aí, o liberalismo econômico está aí, e ele vai se contrapor ao mercantilismo, que era intervencionista. Então, de acordo com o liberalismo econômico, a riqueza de uma nação está em sua capacidade, de produção. Olha a diferença. Lá no mercantilismo, as monarquias nacionais absolutistas, a riqueza de uma nação está na concentração da quantidade de ouro e prata nos cofres do Estado. Agora não, uma nação rica é aquela que tem capacidade de produção. Consequentemente, as teorias de Adam Smith impulsionaram aquilo que ficou conhecido como Revolução Industrial. É muito importante que você entenda, muito importante. Então coloca no seu caderno assim, ó, consequências do iluminismo. Consequências do iluminismo. Abre uma consequência do iluminismo. Coloca assim, a era das revoluções, na linha de baixo. Era das revoluções. E abre uma chave. A era das revoluções. Independência dos Estados Unidos. 4 de julho de 1776. 1776. Depois, Revolução Francesa. De 1789 a 1799. E a Revolução Industrial. 1760 a 1860. Lembre-se, se você quiser mudar a sua forma de ser, mude sua forma de pensar. Transforme as suas ideias, que consequentemente você vai transformar a forma que você se vê. Como você se comporta, consequentemente você desenvolverá aquilo que o seu pensamento pensar ao seu respeito. Por isso que o maior de todos disse, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Jesus Cristo disse isso, tenha bom ânimo, tenha bons pensamentos, porque os seus pensamentos vão determinar aquilo que você será. Então perceba que na história também não é diferente. Novas ideias, então novas revoluções. Lembre-se, a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eram uma colônia da Inglaterra. Uma colônia. Era impensável, antes do iluminismo, acreditar que uma colônia poderia se separar da sua metrópole. Agora, com novas ideias iluministas, os norte-americanos adotam essas novas ideias e entram em guerra com a Inglaterra, conseguindo a sua independência. É tão importante, que esse comportamento lá nos Estados Unidos desperta um sentimento de independência, de nacionalismo nas outras colônias americanas, inclusive aqui no Brasil. Se uma conseguiu, as outras podem tentar. Outro aspecto importante da consequência aí do iluminismo foi a Revolução Francesa. Lembrando que a Revolução Francesa, apesar dela intercalar povo e elite no poder, quando ela termina com o golpe dos 18 Brumários, Napoleão Bonaparte, que é um líder militar, ele chega no poder com o apoio da burguesia, e ele vai governar para o quê? Para a burguesia. Então, consequentemente, as ideias iluministas produzem a Revolução Francesa, que coloca qual classe no poder? A burguesia, o mundo sendo transformado. E a Revolução Industrial, que agora a capacidade de produção
vai ser de tal forma que o mundo ainda não tinha visto. Tudo isso devido a novas ideias. Lembrando que a Revolução Industrial ela demora 100 anos, não é da noite para o dia. Então é muito importante que você tenha tudo isso no caderno e você deve colocar ainda algumas coisas para facilitar. Coloca aí, o iluminismo no plano político. O iluminismo no plano político, abre uma chave aí de 3 linhas. O iluminismo no plano político, para você organizar, defendeu a descentralização do poder, diferente do Estado absolutista que centralizava o poder. No iluminismo, defende a descentralização do poder. Na outra linha, defendeu a criação dos Estados democráticos de direito. Defendeu a criação dos Estados democráticos de direito. Estado democrático de direito. Chega de absolutismo. Estado democrático de direito. E para finalizar, o poder emana do povo. O poder emana do povo através do sufrágio universal. O poder emana do povo através do sufrágio universal. Um homem, um voto. Então, consequentemente, a forma de exercer o poder se modifica. É diferente do questão do absolutismo. No plano jurídico agora, abre uma chave. Abre uma chave aí de 3 linhas. Defendeu que a lei deveria ser criada. A lei deveria ser criada a partir da vontade geral. Defendeu que a lei deveria ser criada a partir da vontade geral. Na outra linha, a lei deve ser igual para todos. A lei deve ser igual para todos. E por último, todos devem obediência à lei. Todos devem obediência à lei. Importantíssimo, importantíssimo que você tenha isso no seu caderno. Importantíssimo. E para finalizar, coloca aí, no plano social, escreva. Coloca, abre uma chave, no plano social, abre uma chave, coloca, desenvolveu uma teoria de defesa, da sociedade do mérito. Sociedade do mérito. Na outra linha, o reconhecimento social deveria ser fruto do talento, da capacidade e da importância de cada um, dentro do contexto social. Diferente do absolutismo, onde o indivíduo, de certa forma, ele já nasce com privilégios. Ele é nobre, nasce nobre e tem privilégios. Consequentemente, agora não, a sociedade de mérito. É aquilo que você contribui para o desenvolvimento da sociedade que vai fazer você se destacar ou não. São suas qualidades, o seu estudo, o seu talento, o seu trabalho, a sua capacidade de produzir, não só para você, mas para todos e principalmente para o desenvolvimento social. Lembrando que o seu mérito pessoal não exclui a responsabilidade do Estado em ajudar no desenvolvimento de todos. Não exclui. O Estado, de acordo com a teoria iluminista, ele existe para garantir os direitos naturais, então ajudar o ser humano a desenvolver. Mas o ser humano também tem que fazer a sua parte, desenvolver os seus talentos. Novas teorias para um novo mundo, fantástica, que você tem que estar no seu caderno e acertar na hora da prova. Foi um prazer estar juntamente com você nessa videoaula. Até a próxima videoaula, sucesso!